Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhor Procurador-Geral de Contas, toda a Secretaria-Geral do Plenário. No exercício da prerrogativa conferida pelo artigo 28, incisos 1 e 2, e na forma dos artigos 240, parágrafos 1º, 2º e 241 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, e em face da ausência de Sua Excelência, o conselheiro presidente José Carlos Novelli, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do plenário presencial neste dia 20 de setembro de 2022, registrando a presença dos excelentíssimos senhores conselheiros Valdir Teis, Domingos Neto, Sérgio Ricardo e Guilherme Maluf, e do ilustre Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar. Comunico ainda a ausência justificada do ilustre conselheiro Antônio Joaquim, que cumpre uma missão da Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Não há formulação de comunicações ou expedientes por parte desta presidência. Indago os demais conselheiros se desejam fazê-lo. Não havendo, o senhor doutor Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar. Sim, Excelência. Com a palavra, Excelência. Bom dia, senhores conselheiros, senhor presidente, senhores advogados, prefeitos, servidores desta casa, demais que nos assistem e nos acompanham. Utilizo, senhor presidente, desta fala neste momento para repassar a este plenário e toda a sociedade mato-grossense um importante fato que ocorreu na data de ontem, que foi justamente o resultado do 35º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, em que figurou na lista dos aprovados um importante e relevante conselheiro desta casa. O conselheiro Walter Albano logrou êxito em um exame altamente qualificado e referência nacional em qualidade de advogados, de juristas. E, por essa razão, o MP de Contas homenageia o conselheiro Walter Albano e toda esta casa. Isso representa o quanto este tribunal se qualifica, se aprimora, estuda e busca novas experiências, novos conhecimentos. Parabéns, conselheiro Walter Albano. Presidente, deixa eu fazer uma emenda. Com a palavra, Excelência. Eu estava ontem, que eu leio de tudo, né? Leio bula de remédio, leio livro, leio de tudo, né? Aí ontem eu estava lendo aqui, eu li 5.000 e tantos nomes aqui, porque eu sempre procuro na lista dos aprovados. Eu estava lendo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil torna pública a relação dos examinados aprovados no 35º Exame de Ordem Unificada. Eu li 5.700 nomes, fui lendo aqui, ó, de Arapiraca, Rio Branco, e fui, né, ver se eu conhecia alguém. Aí aqui, está aqui, Walter Albano da Silva, 23.801, 7011. Eu vou perguntar amanhã cedo, né? Logo cedo, mas o Alisson se adiantou, e aí eu queria ver se realmente é um homônimo ou não, pela inteligência de Vossa Excelência, porque a capacidade está aqui comprovada. Eu fico muito feliz por Vossa Excelência, né? Eu sou bacharel, não tive ainda a oportunidade de fazer o exame da ordem, mas quero fazê-lo, e sei que é uma conquista fenomenal, é uma conquista fabulosa para quem é formado em Direito e conseguir a aprovação do exame da ordem. Então, ontem, quando deparei com o seu nome aqui, fiquei muitíssimo feliz, parabéns, e o senhor nos representa realmente. Parabéns, conselheiro, advogado Walter Albano e conselheiro. Com palavras, conselheiro Valdir Teis. Obrigado, presidente. Na mesma toada, digamos assim, na linguagem caipira, né? Parabenizar a Vossa Excelência, que, de fato, é um feito espetacular, porque nada com o número da idade, mas isso são coisas quase que históricas, né? São poucos que, embora a idade é um número razoável, não é significativo, é razoável, mas que persistem ou perseguem essa qualificação profissional. Parabéns, presidente. Olha, que Deus abençoe sua carreira pós-tribunal, porque enquanto tribunal o senhor está aqui sendo abençoado todos os dias, mas depois que partir para a inatividade, já tem mais alguma coisa para se incomodar. Com certeza. E
qualificado para isso. Parabéns, porque, de fato, a gente sabe que o exame da ordem não é uma provinha que permite cola. É capacidade intelectual, capacidade mesmo de conhecimento, senão não vai. E parabéns a Vossa Excelência, de coração, fez por merecer. Muito, 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 muito bom a gente ver pessoas chegando nesse ponto e buscando cada vez o melhor em conhecimento. Que Deus abençoe sua vida sempre. Obrigado, conselheiro. E o conselheiro Walter Albano manteve em sigilo, segredo, né? Se não é aqui alguns dos pesquisadores que ficam olhando em tudo, né? A gente não ia descobrir. Jornalista de sempre. Então é o seguinte, olha aí, parabéns mais uma vez, e estava mantendo tudo em segredo, não ia contar nunca para ninguém, né, conselheiro? Obrigado, excelência. Conselheiro Parabéns Domingos Neto. Obrigado. por mais um grande passo dado em sua vida pública. Que Deus o ilumine. Obrigado, obrigado, obrigado. Conselheiro Walter, presidente, Conselheiro Guilherme, por favor, com a palavra. acredito que a advocacia ganha com esse exame da ordem. Ganha um profissional gabaritado, um profissional com muita experiência, sobretudo no direito administrativo, e tenho certeza que será um expoente aí que o mundo jurídico ainda o acolherá de braços abertos. Então, e para nós, se torna um exemplo cada vez mais, conselheiro Walter, o senhor já é um exemplo de vida para esse tribunal e de competência. Tá? Parabéns. Quero, até com uma certa emoção, o meu jeito é esse mesmo, procurar fazer as coisas discretamente, não fosse a pesquisa do sempre competente, forte jornalista, do investigador, procurador de contas, eu passaria em branco. Mas, olha, eu quero me dirigir aos colegas conselheiros e ao meu querido amigo e compadre, Procurador-Geral de Contas, e a todos que aqui estão, dizendo que eu me senti ontem com a alma e o coração recheados de alegria, não porque, vamos dizer, fosse uma necessidade do ponto de vista material, mas um conforto espiritual, um conforto da alma. Você poder demonstrar que foi para a escola de Direito na minha idade, e sempre há aquela dúvida se lá o conselheiro estava estudando de verdade ou se era tudo conversa fiada, né? E eu quero dizer aos colegas aqui e a todos que era de verdade. Eu me submeti com muita honra e com muita felicidade mesmo a professoras e professores com 26 anos de idade, com 28, e na condição de aluno plenamente, porque a empáfia não pega bem. Então, eu quero agradecer muito, estou emocionado e até me arrepiando aqui, dizendo o seguinte: o que me levou à faculdade, aos 65 anos de idade, foi aquilo que eu disse no meu retorno aqui em 25 de agosto de 2020. Eu disse assim: o mal me fez bem. Quando nós fomos vítimas de um processo absolutamente à parte do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, da oportunidade do contraditório e da ampla defesa, alguém lhe atribuiu uma pena. Eu disse: eu tenho só duas alternativas. Ou eu me organizo e deixo o meu Brasil, que eu tanto amo, ou eu vou lá para dentro. Isso na política se faz muito em termos partidários. Ao invés de você sair do partido, se aprofunda lá dentro e faz o debate. Ou eu vou lá para dentro para entender por quê. E respondi uma professora de Direito Penal, da Penal 1, que perguntou a razão de cada um ali estar, e uma menina disse: meu pai me obrigou, o outro disse: eu quero ser juiz, o outro disse: quero ser delegado de polícia, o outro disse: vou advogar.
Eu disse, olha, eu só vim para entender por que o Brasil judicializa tanto e por que as autoridades constituídas têm uma volúpia para cometer arbitrariedade. E foi legal. Terminei fazendo o meu trabalho final de curso, né? TCC, em cima dessa temática da duração razoável do processo e do contraditório da ampla defesa. E foi legal, fiquei muito feliz. Então, aqui, os senhores e as senhoras podem ter certeza que tem um homem que se realiza. E agora posso também servir de exemplo na minha família, para os meus sobrinhos, filhos, de que sempre é hora de aprender mais e poder se transformar numa pessoa humana melhor. Eu hoje sou uma pessoa humana melhor. Muito obrigado. Comunico que foram retirados de pauta os processos número 1 e 7. Com a palavra, Excelência. Se me permite ainda mais um registro na etapa de registros gerais desta sessão, a fim de também repassar a Vossas Excelências, assim como toda a sociedade mato-grossense, que no dia de ontem o presidente desta casa recebeu uma importante honraria, uma das maiores da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que é a honraria de ser um homem de Mato Grosso, um homem do mato, nosso conselheiro Zé Carlos Novelli, em razão dos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, recebeu do Comando-Geral da PM, na presença do conselheiro Valdir Teis, do conselheiro Sérgio Ricardo e de outros servidores desta casa. E é uma honra muito grande para este tribunal, senhor presidente, conselheiro Walter Albano, ter os seus conselheiros, seus membros sendo honrados, recebidos, agraciados pelas instituições com total credibilidade pela sociedade mato-grossense, assim como também o recebeu o conselheiro Sérgio Ricardo dias atrás. É uma honra para este tribunal ter o seu presidente recebendo esta medalha. Fica o registro. Perfeito, ilustre procurador-geral. Então, tem o nosso presidente, conselheiro José Carlos Novelli, os nossos aplausos por tudo e também por essa honraria. Da mesma forma, nos dirigimos à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para renovar a nossa admiração. Pauta de julgamento, o processo 2 da pauta está sob nossa relatoria. Me permitam, senhores conselheiros. E é o processo que trata das contas anuais de governo do município de Mirassol do Oeste, referentes ao exercício 2021, gestão do senhor Héctor Álvares Bezerra. Naquele município, as receitas arrecadadas totalizaram 98,8 milhões de reais. Desse total, 16, quase 17% se refere a receitas tributárias próprias e 69,29% corresponde a transferências correntes. Eu me lembro que, conselheiro Valdir Teis, que não faz muito tempo essa receita aqui era do município de Rondonópolis, como as coisas evoluem, inclusive do ponto de vista da moeda brasileira. Comparando a receita estimada com a arrecadada, verificou-se um excesso de arrecadação de 40%, aproximado. A despesa realizada pelo município totalizaram 88,7 milhões, desse total 11,5 foram destinados a investimento e 50,72 despesa com pessoal e encargos sociais. Na comparação das despesas realizadas com as autorizadas, constatou-se uma economia orçamentária de 12% e, na execução orçamentária, um superávit de 25 milhões de reais. No resultado financeiro, o superávit também ocorreu e foi da ordem de 30 milhões de reais, evidenciando a existência de suficiência financeira de R$ 9,04 para cada R$1 de obrigações de curto prazo. O saldo da dívida ativa manteve-se crescente em 2020, avançando 45,77%, e o crescente aqui é uma posição negativa, e a recuperação dos créditos foi de 17% acima da média dos municípios mato-grossenses, que é de 13%. Em relação aos limites e percentuais constitucionais e legais, apurou-se que foi aplicada a manutenção e desenvolvimento do ensino 20,17%, nas ações de serviço público de saúde 37,8%, e na remuneração dos profissionais da educação básica 65,33%.
67%, todos em relação às suas respectivas bases de cálculo. Registro desde logo aqui que não há dúvida da sobrecarga que os municípios vêm tendo em relação às despesas com a área da saúde. E aí não tem como não estabelecer a relação, que quanto mais se investe em educação, a tendência é que diminui os gastos com a saúde. Mas aqui no Brasil, não é só neste caso, nós temos uma posição invertida. Além disso, os gastos pessoal do Poder Executivo e do município corresponderam, respectivamente, a 49,7% e 51,44% da receita corrente líquida. E os repasses ao Legislativo foi da ordem de 4,41%. No relatório de auditoria, o preliminar, foi apurado, primeiro, a aplicação de 65,21% da receita do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica, mais propriamente, créditos adicionais abertos sem autorização legislativa, abertura de créditos adicionais também por superávit financeiro e excesso de arrecadação que não se verificaram e falhas na elaboração da LDO. Citado, o gestor apresentou sua defesa. Após ser analisada, a terceira SESEX manifestou-se pelo afastamento das irregularidades 4 e 5 e pela manutenção das demais. Em alegações finais, o gestor reforçou os argumentos já apresentados. E o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas, com determinações legais e recomendações ao chefe do Poder Executivo. É a síntese do relatório que eu coloco em discussão. Encerrada a discussão. Os limites e percentuais funcionais legais referentes ao Legislativo, a transferência de recursos ao Legislativo, gasto pessoal e aplicação na saúde foram cumpridos, assim como ocorreram superávit orçamentário e financeiro. Quanto à aplicação do percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino, realço a vigência da Emenda Constitucional 119, 2022, para dizer que tal fato não foi apontado como irregularidade. Quanto às irregularidades apontadas nessas contas, as demais, entendo, a partir do exame dos argumentos e documentos da defesa, ser justo afastar a de 4 e 5. Por outro lado, estou convencido da manutenção das demais, para as quais restaram verificadas circunstâncias que atenuaram a gravidade a elas atribuídas. Destaco, em relação à irregularidade 1, que para o alcance dos 70% dos recursos do Fundeb, que devem ser aplicados na remuneração dos profissionais da educação básica, faltou apenas 0,47%, ou seja, menos de 0,5%, o que, somado ao contexto das dificuldades enfrentadas pelo município no combate à Covid-19, autoriza a relativização, da sua gravidade. E, por isso, acolho a opinião do Ministério Público de Contas e voto no sentido de emitir parecer favorável à aprovação dessas contas da Prefeitura de Mirassol do Oeste, com determinações legais e recomendação. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.188.4/2021, de minha relatoria, parecer prévio 86.22, Prefeitura de Mirassol do Oeste, contas anuais de governo de 2021, parecer prévio favorável à aprovação, recomendação ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo medidas e adoção de medidas corretivas. Registre-se e publique-se. Processo número 3 da pauta, com a palavra o conselheiro Valdir Theis. Obrigado, senhor presidente. Trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Ponte Branca, exercício de 2021, sob a responsabilidade do prefeito Clenei Parreira da Silva. Para o exercício de 2021, a receita total prevista, após as deduções e considerando a receita interorçamentária, foi de R$ 19.278.000, sendo arrecadado o montante de R$ 19.929.000, indicando superávit entre a previsão da arrecadação e a efetivamente arrecadada de R$ 651.000. Houve aqui, senhor presidente, comparando de 2017 a 2021, o orçamento teve um crescimento de em torno de 50%. Interessante, 5 anos, 50% de crescimento de orçamento. 10% ao ano linear,
Eu acho que um índice até bom. Os dados da série histórica demonstram um acréscimo da arrecadação no exercício de 2021 em relação ao exercício de 2020. Por sua vez, as despesas totalizaram R$ 18.899.000. Na execução orçamentária, comparando a receita arrecadada ajustada de R$ 18.734.000 líquida com a despesa realizada de R$ 17.986, houve um superávit financeiro de 747 mil. Além disso, o município apresentou aumento do saldo da dívida flutuante de R$ 769.000, correspondente a 733% em relação ao ano anterior. Demonstrou ainda a capacidade financeira suficiente para saldar os compromissos de curto prazo previsto, sendo que há para cada R$1 de dívida, R$4 disponíveis. A SESEX elaborou o relatório técnico preliminar de auditoria, no qual atribuiu ao prefeito 3 irregularidades classificadas como de natureza grave. O prefeito foi citado, apresentou sua defesa, que após análise, a SESEX concluiu pela manutenção de todas as irregularidades constatadas. O MP de Contas, representado pelo Procurador-Geral de Contas adjunto, Dr. William de Almeida Brito Júnior, emitiu parecer opinando pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas citadas do exercício de 2021 e pela manutenção de todas as irregularidades com as recomendações constantes na íntegra do seu parecer. O prefeito apresentou alegações finais e o MP de Contas ratificou o parecer inicialmente emitido. É a síntese do relatório do senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. O município de Ponte Branca cumpriu com todos os percentuais e limites legais relativos à administração fiscal, aos gastos com o pessoal e aos investimentos nas políticas públicas de saúde e do Fundeb. Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino fizeram um percentual de 24,34%, portanto, abaixo do limite de 25%. Contudo, não houve apontamento de irregularidade em razão do disposto no artigo 119 das disposições constitucionais transitórias, e exclui a responsabilização dos agentes públicos pelo descumprimento do disposto no caput do artigo 212 da Constituição, exclusivamente para os exercícios de 2020 e 2021. Portanto, quanto ao ensino, aplicou 24,34%, recursos do Fundeb 95,88%, saúde 21,97%, o que significa dizer que aplicou 50% a mais do limite mínimo em saúde. É bastante dinheiro. Total de gastos do pessoal, 37,45%, o Poder Executivo com 34,56%, repassou 7% para a Câmara de Vereadores, conforme limite constitucional. Feitas essas considerações, tendo em vista o conjunto dos elementos presentes nas contas, considero que as irregularidades remanescentes não comprometeram o resultado final e orçamentário, não possuindo gravidade suficiente para comprometer os demais aspectos positivos dessas contas anuais de governo. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial da lavra do Procurador de Contas, William de Almeida Brito Júnior, e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas citadas e do exercício de gestoras citadas. Voto ainda pela recomendação ao Poder Legislativo para que, quando do julgamento das presentes contas, determine ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas conforme a íntegra do voto. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.197.3/2021, relatoria do conselheiro Valdir Teis, parecer prévio 87/2022, Prefeitura de Ponte Branca, contas de 2021, parecer prévio favorável à aprovação, recomendação ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Executivo a adoção de medidas corretivas. Publique-se. Processo número 4 da pauta, com a palavra o senhor conselheiro Domingos Neto. Cumprimento mais uma vez o conselheiro presidente Walter Albano, os demais conselheiros, funcionários desta casa e a todos que nos assistem. Trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Santa Carmen, exercício de 2021, sob a gestão do senhor Rodrigo Aldrey Frantz.
A título de informação, registro que a primeira Secretaria de Controle Externo narrou que as receitas arrecadadas pelo município totalizaram 45,69 milhões. Já as despesas realizadas corresponderam a um montante de 41,04 milhões. Nesse contexto, apontou que o desempenho fiscal do ente foi satisfatório, pois houve a existência de economia orçamentária, resultado orçamentário superavitário e suficiência financeira para saldar os compromissos de curto prazo. Ademais, ressaltou o cumprimento dos limites constitucionais e legais relacionados à saúde, à manutenção e desenvolvimento do ensino e repasse ao Poder Legislativo. Enfim, por meio de relatório técnico preliminar, elencou 3 irregularidades. Após a análise da defesa, concluiu pela permanência de 2 irregularidades, sendo uma gravíssima e outra grave. Notificado, o gestor apresentou alegações finais. O Ministério Público de Contas, em seu último pronunciamento, ratificou o parecer anteriormente exarado, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das referidas contas, com expedição de recomendações. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, o conselheiro Domingos Neto. A respeito da irregularidade gravíssima mantida pela primeira SESEX, que descreve o descumprimento do novo percentual mínimo de 70% a ser aplicado com recursos do Fundeb, visto que corresponde a 68,91%, item 1.1, entendo que a sua gravidade no exercício de 2021 deve ser flexibilizada, conforme pontuado pelo Ministério Público de Contas e explicado no voto integral. Além disso, verifico que foi atendido o disposto na resolução de consulta 10/2022 deste tribunal. Assim, a única irregularidade grave pertinente à abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos correspondentes na fonte 19 não macula o mérito das contas em apreço. Diante dos vários pontos positivos já indicados no relatório, pelo exposto, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Santa Carmen, sob a gestão do senhor Rodrigo Aldrey Frantz, com a ressalva e recomendação contida no voto integral. É a síntese do voto, senhor presidente. Os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.2686/2021, relatoria do conselheiro Domingos Neto. Parecer prévio 88/2022, Prefeitura de Santa Carmen, contas de governo, exercício 2021. Parecer prévio favorável à aprovação, com recomendações ao Poder Legislativo, para que recomende ao chefe do Poder Executivo medidas corretivas. Publique-se. Processo 5 da pauta, com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Sérgio Ricardo. Muito bem, tratamos aqui das contas anuais de governo da Prefeitura de Itapurá, exercício de 2021, gestão do senhor Cirineu Moleta. As receitas efetivamente arrecadadas pelo município, excluídas as intra-orçamentárias, totalizaram 65 milhões. Deste total, 11% se referem às receitas tributárias próprias e 80% correspondem a transferências correntes. Comparando a receita estimada com a receita arrecadada, verificou-se excesso de arrecadação de aproximadamente 4 milhões, quase 5 milhões. As despesas realizadas pelo município totalizaram 58,27 milhões, desse total 49,41% correspondem a outras despesas correntes.
Na comparação das despesas realizadas com as despesas autorizadas, constatou-se a economia orçamentária de 9,97 milhões. Aqui, já na linha do que faz o conselheiro Walter Albano, nos seus relatórios, nos seus votos, que torna muito mais viva a vida do município. A gente trata de um município, a gente não tinha, até esses procedimentos, uma noção de quem é o município, quanto que arrecada, quanto que investe, né? Isso mostra... É uma fotografia também da pujança do nosso Estado, né? E aí eu até, antes de continuar o meu voto, conselheiro Walter, quero aproveitar e relatar, estive agora na semana passada em Manaus, representando o Tribunal de Contas, no primeiro Congresso Nacional dos Tribunais de Contas, para tratar do meio ambiente, das mudanças climáticas e, principalmente, da Amazônia, da preservação da Amazônia. Por que trago isso justamente quando estou falando aqui da situação de cada município? E lá eu propus a criação daquilo que seria uma ideia, uma tese, de criarmos um movimento da Amazônia sem fronteiras. Não sem fronteiras para explorar, para degradar, para destruir. Sem fronteiras para defender. Nós temos, se eu fosse médico, um dos projetos que eu participaria com toda certeza, porque eu acho fantástico, e o doutor Guilherme Maluf o Médico Sem Fronteiras. É um dos programas mais fantásticos e maravilhosos e humanos desse planeta. Eu não vejo nada parecido, não vejo nada igual. E é o mundo sem fronteiras para cuidar, para ajudar. E aí o que eu coloquei lá, essa ideia, olha, como nós temos o Médico Sem Fronteiras, vamos ter a Amazônia Sem Fronteiras, porque a Amazônia, nós, em Mato Grosso, e aí que vem o que eu coloco, Mato Grosso tem 81 cidades dentro da Amazônia. A Amazônia ampara, procurador Alisson, 81 municípios dos 141 de Mato Grosso. Então, nós estamos dentro da floresta amazônica. E aí, da mesma forma, criarmos um jeito de, da mesma forma que eu começo a tratar, seguindo o exemplo do conselheiro Walter, essas questões mais específicas de cada município, conselheiro Guilherme, que a gente pudesse também avaliar, sugerir e olhar com outros olhos esses 81 municípios, que eles estão distribuídos aqui na relatoria de vários de nós, para começarmos a... Como é que vocês estão cuidando da Amazônia? Como é que está aí o desmatamento? Porque quando a gente olha desmatamento, degradação e queimada, você vê que esses fatos se destacam em alguns municípios. Então, nós temos aqui também, são 81 municípios dentro da Amazônia. Então, é uma sugestão que discutamos, né, de que maneira que nós podemos, nesses 81 municípios, conforme cada relator, que eles, né, possamos olhar de forma diferente e solicitar ao gestor de forma diferente que ajude a preservar a Amazônia. Então, foi um encontro muito importante e agora já fui escalado para pelo Tribunal de Contas, para em novembro estar no Cairo, no Egito, onde a ONU vai discutir o aquecimento global, vamos trazer as discussões sobre o meio ambiente no mundo inteiro, principalmente, e é claro que lá trataremos sobre as questões da Amazônia, né? Então, quero agradecer à presidência, ao conselheiro Novelli, que me escalou para essa missão. Então, em novembro, vamos estar lá também, levando o nome de Mato Grosso, levando o nome do Tribunal de Contas, levando o nome dos 3 ecossistemas, que o único lugar do mundo que tem o Cerrado e a Amazônia e o Pantanal somos nós. Então, vamos lá cravar uma bandeirinha, vamos cravar as falas e a presença de Mato Grosso, né? E o Tribunal de Contas vai estar presente. Então, dando sequência aqui, com relação aqui a Tabaporã, na comparação das despesas realizadas com as despesas autorizadas, constatou-se uma economia de 9,97 milhões. Na execução orçamentária, houve um superávit no valor aproximado de 13,13 milhões. No resultado financeiro do Poder Executivo, verificou-se um superávit de aproximadamente 12,78 milhões, evidenciando a existência
de suficiência financeira de obrigações de curto prazo. Em relação aos limites percentuais e constitucionais e também legais, restou apurado que, na manutenção e desenvolvimento do ensino, foram aplicados 25,26% da receita base. Nas ações e serviços públicos de saúde, houve aplicação de 21,25% da receita base. Na remuneração dos profissionais da educação básica, aplicou-se 70,89% da receita base. Os gastos com pessoal do Poder Executivo e do município corresponderam, respectivamente, a 38,85% e 40,43% da RCL. Os repasses ao Poder Legislativo foram equivalentes a 5,63%. No relatório técnico preliminar, a Secretaria de Controle Externo apontou 7 irregularidades de natureza grave, subdivididas em 10 subitens, classificados como DB08, que se refere à ausência de transparência nas contas públicas. FB02, que diz respeito à abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa. FB03, referente à abertura de créditos adicionais sem recursos suficientes. FB05, relacionada à abertura de créditos ilimitados. FB09, referente à abertura de crédito incompatível com o plano plurianual e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias. FB13, que trata da ausência de meta fiscal na Lei de Diretrizes Orçamentárias. MB03, relacionada à divergência de informação entre as prestadas nas contas e as alimentadas no sistema Aplique. Citado, o gestor apresentou sua defesa. Após ser analisada, a SESEX concluiu pela manutenção da irregularidade FB05 e pelo saneamento das demais. O MP de Contas opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas, com recomendações ao Poder Legislativo. Embora tenha tido oportunidade de apresentar alegações finais, o gestor não as apresentou. Por esse motivo, foi dispensada a remessa desses autos novamente ao MP de Contas para a sua manifestação, para a nova manifestação. Essa é a síntese longa do relatório, senhor presidente. Síntese importante, muito importante. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Analisando o balanço geral e anual da Prefeitura de Tabaporã, verifica o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais e também dos limites legais relativos aos investimentos na saúde e educação, assim como em relação às despesas com pessoal e aos repasses do Poder Legislativo. Passando ao exame das irregularidades, em concordância com os entendimentos técnico e ministerial, afasta os achados DB08, FB02, FB03, FB09, FB13 e MB03. Ressalto que a única irregularidade mantida é a FB05, razão de que não consta na Lei Orçamentária Anual de 2021 limite para abertura de créditos adicionais destinados a suprir insuficiências de dotações no grupo de despesas de pessoal e encargos. Pondero que tal fato irregular não se mostrou capaz de prejudicar a irregularidade da execução orçamentária do exercício de 2021. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Tabaporã, relativas ao exercício de 2021, sob a gestão do senhor Cirineu Moleta. É a síntese do voto, presidente Walter Albano. Os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, conselheiro Guilherme Maluf. Primeiro, quero dizer que já acompanho o voto do relator, mas pedi a palavra para fazer um comentário sobre o trabalho que o conselheiro Sérgio Ricardo vem desenvolvendo à frente do Comitê de Meio Ambiente. Eu considero esse trabalho de suma importância, conselheiro Sérgio Ricardo. Sobretudo, se este tribunal conseguir mitigar aí a importância de políticas ambientais para os municípios. Nós precisamos estimular os municípios, e este tribunal é competente para isso,
a desenvolver políticas ambientais. Aguardar só as políticas federais ou a própria centralização do Estado não funciona. Recentemente, eu tive numa cidade da Baixada Cuiabana, que o senhor deve conhecer, que é uma referência na produção de ouro. Fiquei assustado com o número de buracos que existe nessa cidade. Então, a cidade virou um queijo suíço. Ou seja, lençol freático não existe mais. É um monte de buraco na cidade, tá? E, não, alguns têm licença, outros não têm, mas o fato é o seguinte, o município se tornou refém da produção de uma economia que assim, torna o meio ambiente totalmente inviável, e é isso que o tribunal precisa ter uma atuação. E, então, eu fico muito feliz em saber que o Comitê de Saúde está procurando alternativas. Mas a principal alternativa que defende o conselheiro Sérgio Ricardo é que os municípios precisam se envolver com isso cada vez mais. Não dá, volto a dizer, não dá para esperar o Conselho de Meio Ambiente, lá de Brasília, legislar sobre o meio ambiente sem ouvir o que a população lá no município de Confresa pensa, ou no município de Poconé pensa. Então, precisamos ter a participação efetiva dos municípios. Só queria deixar esse relato, porque, se queremos preservar o nosso planeta para as gerações futuras, o papel do Tribunal de Contas nas questões ambientais é de suma importância. Conselheiro Walter, eu posso... Pois não, Excelência. Primeiro, agradecer as suas palavras, conselheiro Guilherme, e dizer o seguinte, que também o senhor, nessa mesma marcha, o senhor está fazendo isso com a saúde. Nunca se municipalizou, nunca se tratou tanto da municipalização das questões da saúde como nós estamos fazendo agora, através do conselheiro Guilherme Maluf, tocando o Comitê da Saúde, né? Eu vejo todos os dias, estão nos jornais as suas ações, os resultados daquilo que o senhor está cobrando. Então, o município se sente mais protegido, se sente mais protegido, né? E se sente dentro do contexto, porque sempre o município espera e nunca chega, e raramente chega a solução que o município espera. E na saúde no meio ambiente, o Tribunal de Contas pode muito e está fazendo. Para o senhor ter uma ideia, conselheiro Walter, eu queria pedir aqui para a doutora Paula, e aí eu entendo o seguinte, que tudo a gente tem que chamar atenção, e nós criamos já uma figura chamada as Cidades da Floresta, um projeto Cidades da Floresta. Eu queria mostrar, pede para o pessoal trazer, eu quero mostrar e inclusive distribuímos, todos os tribunais de contas estavam nesse encontro em Manaus. E o único tribunal de contas que distribuiu o material foi o Tribunal de Contas de Mato Grosso. Distribuiu, além de contar tudo que nós estamos fazendo na área ambiental e educacional, fomos o único tribunal de contas, além dos tribunais de contas, diversas ONGs, instituições internacionais estavam lá. E aí, nós fomos o único estado o único Tribunal de Contas que eu entendi que a presença do Tribunal de Contas de Mato Grosso foi muito maior, né, do que os demais, né, foi muito mais efetiva. E dentre as informações que a gente obteve lá, por exemplo, e aí o senhor diz bem, o governo federal, a legislação federal é o que existe e é ela que atua. Só que não, ela não atua. Para se ter uma ideia, hoje nós temos, todo o Brasil, ele é muito bem monitorado por satélites fantásticos que o Brasil tem. Então, esses satélites demonstram, começou um foco lá no meio da Amazônia, começou o foco de queimada, de fumaça, começou um foco de desmatamento. Todos eles são detectados imediatamente. Só que
Nos últimos 6 meses, por exemplo, só para se pegar um número, 95% dos focos levantados não foram assistidos. Quer dizer, ninguém foi lá para ver. Ninguém foi lá e ninguém apenas fotografou. Quer dizer, então, e mesmo que fotografe o foco da fumaça e do desmatamento, quando foca já é tarde. Já foi, já tem a queimada, já tem o desmatamento. Então, levantamentos que eu mesmo fiz nos últimos 4 anos, o IBAMA, que é um dos órgãos mais necessários para a fiscalização, perdeu 2.000 dos seus 4.500 funcionários, perdeu 2.000, ficou pela metade e não tem a reposição desses servidores. Então, quanto mais a gente entra nessa questão ambiental, a gente começa a chegar a números que são as mais alarmantes do que se possa imaginar. Mato Grosso, existem várias cidades que viraram queijo suíço, a cidade toda, a economia toda se centrou em cima daquilo, acabou aquilo, não tem, as cidades não têm outras alternativas. O senhor pode ver, procura lá qual é o IDH mais baixo de Mato Grosso, está numa cidade que surgiu e sobreviveu enquanto pôde do garimpo, e hoje não tem mais alternativa, o senhor pode ver, o IDH mais baixo. Então, é muito grave, a situação é muito delicada, né? Então, entendo que nós devamos discutir mais isso, fazer essas tratativas cada vez mais com os municípios. Veja, são 81 municípios na floresta amazônica que nós temos, 241, mas os demais estão no Cerrado também, passando por situações assim, e os demais na região do Pantanal também passando por situações dessa forma. Então, eu entendo que 2 comitês que estão trabalhando brilhantemente aqui dentro, né, são o Comitê de Meio Ambiente e o Comitê de Saúde. É claro que os demais também, né, estão desenvolvendo o seu papel da educação com o conselheiro Antônio Joaquim, mas eu devo realçar que hoje, né, a situação, a saúde, porque de onde viemos, a questão da pandemia e o meio ambiente, porque a hora é agora. Aliás, está passando da hora. Obrigado pelo tempo, presidente. Importante. Nós já havíamos discutido, conselheiro Guilherme e conselheiro Sérgio, que esse é o foro importante para discutir os grandes temas, inclusive com a pujança e o bom funcionamento do plenário virtual. Falamos ontem, né, procurador-geral? Abre espaço para que o plenário presencial possa discutir os grandes temas. E Vossa Excelência, conselheiro Sérgio, relatou aqui as contas de Tabaporã, que, bem recentemente, era uma região de grandes extensões de terra sem nenhuma habitação. E aí estamos falando aqui de 66 milhões de receita pública naquele município, o que mostra a rapidez com que a economia se desenvolve, se fortalece nesse nosso Estado. E aí, os senhores dois falando sobre a questão da sustentabilidade ambiental, porque tem o outro lado, né? A pujança econômica, se não bem dirigida, sob um planejamento estratégico bem estabelecido, pode ser alvissareiro no início e danoso na história, né? Rapidamente, indo ao encontro novamente do conselheiro Guilherme de Vossa Excelência, conselheiro Sérgio, que levantaram a questão ambiental, eu digo que, muito rapidamente, esse tribunal precisa trilhar o caminho da avaliação das políticas públicas, e aí nós estamos falando de educação, de saúde, de segurança pública e de meio ambiente como prioridades das prioridades. E, numa conta de governo como essa, a gente vem com um capítulo do desempenho fiscal e um capítulo das avaliações das políticas públicas, trazendo indicadores objetivos. Apresentei ao presidente José Carlos Novelli a proposta de retomada com redirecionamento e fortalecimento da avaliação das políticas públicas. Ele, como sempre, na competência e empreendedorismo que tem, concordou e estamos elaborando a proposta. Então, em algum momento, nós estaremos nos encontrando com os comitês de meio ambiente, de saúde, de educação, para ver a forma de priorizar e de como estabelecer para municípios e para o Estado os indicadores de avaliação que são sólidos, consolidados, principalmente na área da saúde e da educação.
mas também na área do meio ambiente. Então, parabéns pela discussão. Conselheiro, só para... Chegou aqui, esse foi o material que a gente distribuiu lá em Manaus, e é o que a gente está distribuindo, são as exposições que vão para as escolas. Então, a gente criou esse projeto Cidades da Floresta, que é justamente, vamos conversar com os 81 municípios que fazem parte, que estão dentro da floresta amazônica, dos nossos 141 municípios, e chamar a atenção, porque, às vezes, as crianças moram numa cidade lá da Amazônia, estão dentro da Amazônia, e a criança só vê a Amazônia, falar da Amazônia na TV, e ela, às vezes, nem foi alertada, não é alertada lá dentro da escola, não é? Ela não sabe que é da Amazônia. Então, a gente criou esse projeto, esse programa, né, aqui dentro do Comitê Ambiental, só para a pessoa, olha, eu sou uma cidade da floresta. É importante isso. O prefeito, o cidadão, o estudante que mora lá, olha, eu moro na floresta amazônica, eu sou da floresta, né? Então, esse faz parte, é um dos cartazes que vai, dos diversos outros que vão circular pelas escolas de Mato Grosso, em nome do Tribunal de Contas. Obrigado, presidente. Muito bem, senhor conselheiro. Aprovado, então, por unanimidade, o processo 41.275/2021, relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, parecer prévio 89/2022, Prefeitura de Itabaporã, contas de governo 2021, parecer prévio favorável à aprovação, irregularidades parcialmente afastadas, recomendação ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo medidas corretivas. Publique-se. Ao conceder a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Guilherme Maluf, para relatar o processo 6 da pauta. Registro o conselheiro que se encontra no plenário, o ilustre prefeito, o senhor Valdécio Luiz da Costa, prefeito de Dom Aquino, vizinha cidade, e também o doutor Luiz Mário de Barros, que é o procurador. Ambos estão aqui como ouvintes, e, ao dizer que sejam bem-vindos, digo que é um prazer enorme deste plenário e deste tribunal recebê-los aqui. Com a palavra, o conselheiro Guilherme Maluf. Senhor presidente, conselheiro Walter Albano, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, referentes ao exercício 2021, sob a responsabilidade do senhor Valdécio Luiz da Costa. Com base na prestação de contas apresentadas, foi confeccionado o relatório técnico preliminar sobre as ações do governo do chefe do Poder Executivo, cuja análise resultou em 13 irregularidades de natureza grave, que dizem respeito ao percentual da reserva de contingência, abertura de créditos adicionais e inobservância do prazo de envio das contas. Em atenção aos princípios constitucionais, o gestor foi devidamente citado e apresentou sua manifestação de defesa. Após análise das justificativas e documentos, a unidade técnica concluiu pela manutenção de todas as irregularidades. O Ministério Público de Contas opinou pela permanência das 3 irregularidades e emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo, com expedição de recomendações. De forma regimental, foi oportunizado ao gestor a apresentação das alegações finais, que, após juntados os autos, foram encaminhadas ao Ministério Público de Contas, da qual ratificou o seu posicionamento. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o senhor procurador-geral. Senhor presidente, senhores conselheiros, até em atenção à presença do prefeito, doutor Valdécio, assim como do doutor Luiz Mário, que aqui se encontram, eu registro e confirmo o parecer pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Dom Aquino. Registro também que os limites constitucionais legais foram todos cumpridos, conselheiro Valdir Teis, assim como houve superávit financeiro, superávit de execução orçamentária, que demonstra sustentabilidade fiscal pelo município. E, sendo assim, destaco e ratifico o parecer pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação. Perfeitamente. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Guilherme Maluf.
Destaco que o agente político cumpriu os percentuais constitucionais na área da saúde, na valorização dos profissionais do magistério, na educação básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino, foi aplicado o correspondente a 21,64% das receitas provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal, percentual inferior ao limite mínimo de 25%, imposto no artigo 212 da Constituição da República. Todavia, esse fato não foi apontado como irregularidade e não pode ser valorado negativamente das contas anuais em virtude da anistia concedida pela Emenda Constitucional 119 de 2022. As despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A relação entre despesa e receita concorrentes observou o limite máximo de 95% estabelecido pelo artigo 167-A da Constituição da República. Os repasses do Poder Legislativo atenderam o limite do artigo 29-A da Constituição Federal e os valores estabelecidos na LOA, bem como ocorreram até o dia 20 de cada mês. O limite de endividamento público imposto na Resolução 40 de 2020 do Senado Federal foi respeitado e não houve contratação de operação de crédito. Voltando-se para a execução orçamentária, constatou-se um resultado superavitário de R$ 5.682.891,83, em sua essência, do crescimento significativo da receita. Quanto à situação financeira, os quocientes apresentados pelo município revelam a existência de um superávit e de disponibilidade para o pagamento das obrigações de curto prazo. Com relação às irregularidades remanescentes, igualmente ao Ministério Público de Contas, compreendi que elas não possuem o condão de justificar a emissão de um parecer prévio contrário. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à apresentação das contas anuais do governo do exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, sob a responsabilidade do senhor Valdésio Luiz da Costa, acompanhadas das ressalvas e recomendações descritas no voto integral. É como voto, senhor presidente. Os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.214/7/2021, relatoria do conselheiro Guilherme Maluf, Prefeitura de Dom Aquino, Contas de Governo 2021, parecer prévio favorável à aprovação com ressalvas, recomendação ao Poder Legislativo, que determine ao chefe do Poder Executivo medidas e adoção de medidas corretivas. Publique-se o processo número 8 da pauta, está sob a minha relatoria. E trata das contas de governo do município de Reserva do Cabaçal, referentes a 2021, gestão do senhor Jonas Campos Vieira. As receitas arrecadadas totalizaram R$ 22 milhões. Desse total, 2,37 referem-se a receitas tributárias próprias e 78,34 transferências correntes. Quando se compara a receita estimada com a arrecadada, verifica-se um excesso de arrecadação de 10,55% e as despesas totalizaram 16 milhões, sendo que 9,96 foram destinadas a investimentos e 47,25 com pessoal e encargos. Quando compara as despesas realizadas com as autorizadas, verifica-se uma economia orçamentária de 28%, e na execução orçamentária houve um superávit de aproximado de R$ 4 milhões. Apesar de ser uma economia bem pequena, mesmo assim um representativo superávit. E o superávit financeiro foi de 3,87 milhões. O saldo da dívida ativa manteve-se crescente e a recuperação de créditos foi bem inferior à média dos municípios mato-grossenses. Em relação aos limites percentuais constitucionais legais, apurou-se que na manutenção e desenvolvimento do ensino foram aplicados 26,24%, nas ações de serviço público de saúde, 21,26%, na remuneração dos profissionais da educação básica, 70,08%, e as despesas com pessoal do Executivo foi de 44,72% e do município como um todo, 47,56% da receita corrente líquida. O repasse ao Legislativo representou 6,51%.
Entre as irregularidades apontadas, uma refere-se a inconsistências em registros contábeis, falhas na transparência das peças de planejamento, inadimplência em acordos de parcelamento previdenciário e ausência de resposta a informações solicitadas pela Secretaria de Controle Externo. Citado, o gestor apresentou defesa que, depois de analisada, a SESEX manifestou pelo afastamento das irregularidades 2 e 3, além da manutenção parcial da irregularidade 1 e integral da 4. Em alegações finais, o gestor reforçou os argumentos apresentados e o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com determinações legais e recomendações ao chefe do Poder Executivo. Esse é o relatório que eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, por tudo o que foi apresentado, mantenho parcialmente a irregularidade 1, diante da divergência em registros contábeis, assim como mantenho a número 4, uma vez que a administração municipal deixou de encaminhar resposta às informações e documentos requisitados pela equipe técnica. Ressalto que essas irregularidades mantidas não afiguraram potencialmente capazes de influenciarem negativamente o mérito das contas, e, por isso, acolho a opinião do Ministério Público de Contas e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de reserva do Cavaçal de 2021, gestão do senhor Jonas Campos Vieira, com determinações legais e recomendações. Uma das recomendações é o aprofundamento e fortalecimento do exercício da sua competência tributária própria. É assim que voto. Os senhores conselheiros que acompanham o voto permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.273/2 de 2021, de minha relatoria, parecer prévio 91.22, Prefeitura de Reserva do Cabaçal, contas anuais de governo de 2021, parecer prévio favorável à aprovação, recomendação ao Poder Legislativo Municipal para que recomende ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas. Publique-se. Processo número 9 da pauta, concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Valdir Teis. Obrigado, senhor presidente. Trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura de Nova Brasilândia, exercício de 2021, sob a responsabilidade da senhora Maurisa Augusta de Oliveira, prefeita. Para o exercício citado, a receita total prevista, após as deduções e considerando a receita interorçamentária, foi de R$ 35.707.000, sendo arrecadado R$ 32.723.000, demonstrando um déficit de arrecadação de R$ 2.984.000. Aqui nota-se que de 2017 a 2021 houve praticamente um acréscimo de 70% na arrecadação. Os dados da série histórica demonstram uma diminuição de arrecadação de 99.000 em relação ao ano anterior. Por sua vez, as despesas totalizaram R$ 31.247.000. Na execução orçamentária, comparando a receita arrecadada ajustada com a despesa realizada, o município apresentou um superávit de R$ 235.000. Além disso, também apresentou aumento do saldo da dívida flutuante, que foi de R$ 1.448.000, correspondente a 36,7%, fechando o ano com R$ 5,5 milhões, quando no ano anterior era de R$ 4.056.000. Demonstrou ainda capacidade financeira suficiente para saldar os compromissos de curto prazo, visto que possui R$ 9.851.000 de disponibilidade financeira, apresentando R$ 1,78 de disponibilidade para cada R$ 1 da dívida. Inicialmente, a SESEX elaborou o relatório técnico preliminar de auditoria, no qual atribuiu à prefeita 9 irregularidades, sendo 2 aos assuntos previdenciários de natureza gravíssima e 7 sobre as contas anuais do governo, classificadas como 5 graves e 2 moderadas. A prefeita citada apresentou defesa que, após análise, a SESEX concluiu pelo saneamento das 2 irregularidades sobre a Previdência, pelo saneamento de uma irregularidade sobre as contas de governo e pela manutenção de 6, sendo 4 de natureza grave e 2 moderadas. O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador-Geral Adjunto, Dr. William de Almeida Brito Júnior, emitiu parecer no qual opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas citadas e pelo saneamento das irregularidades DA 05, DA 07 e FB 02,
e pelas recomendações constantes na íntegra do seu parecer. A prefeita apresentou alegações finais e, após isso, o MP de Contas emitiu novo parecer, ratificando o parecer anterior. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão em votação, conselheiro Valdir Theis. O município de Nova Brasilândia cumpriu com os percentuais e limites legais relativos à administração fiscal, gastos com pessoal e aos investimentos nas políticas públicas de saúde e Fundeb. Quanto aos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual aplicado ficou em 24,35%, portanto, abaixo do limite de 25%. Contudo, não houve o apontamento da irregularidade em razão do artigo 119 das disposições constitucionais transitórias, que exclui a responsabilização dos agentes públicos pelo descumprimento do disposto no caput do artigo 212 da Constituição, exclusivamente para os exercícios financeiros de 2020 e 2021. Os limites de gasto foram 24,35% para a educação, 100% com recurso do Fundeb, 18,10% para a saúde e 42% dos gastos total com o pessoal e 40% com despesa de pessoal do município. Apenas do Poder Executivo, melhor dizendo. Feitas e também limite do pessoal do Poder Legislativo foi de 1,6%, repassados 4,97% da receita vinculada. Feitas essas considerações, tendo em vista o conjunto dos elementos presentes nas contas, considero que as irregularidades remanescentes não comprometeram o resultado fiscal e orçamentário, não possuindo gravidade suficiente para comprometer os demais aspectos positivos destas contas de governo. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável com a aprovação das contas anuais, conforme consta na íntegra do voto, e faço aqui, senhor presidente, um registro. Aquelas irregularidades que se relacionam a registros contábeis que são fatos operacionais, eu não as atribuo ao prefeito e excluo como análise do prefeito porque são questões a parte operacional das contas. E nós fizemos uma reunião com a SESEX, que faz o nosso trabalho da nossa relatoria. Chegamos de comum acordo que a SESEX fará uma análise, dependendo do caso, ela mesma instaurará um procedimento contra o contador quando verificar que houve fraude. Mas quando são apenas diferenças entre aplique e balanço, eles fazem análise do mesmo jeito, mas eu excluo da responsabilidade do prefeito em função da nova LINDB também. Essa é a síntese do voto, senhor presidente. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.171/2021, relatoria do conselheiro Valdir Theis. Parecer prévio 92, 2022, Prefeitura de Nova Brasilândia, Contas de Governo, 2021, parecer prévio favorável à aprovação. Irregularidades parcialmente afastadas, recomendação ao chefe do Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo medidas corretivas. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Domingos Neto, para relatar o processo 10 da pauta. Senhor presidente, trata-se de contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, exercício de 2021, sob a gestão do senhor Érico Estevão Gonçalves. A primeira Secretaria de Controle Externo narrou que as receitas arrecadadas pelo município totalizaram 147,71 milhões, já as despesas realizadas corresponderam ao montante de 138,87 milhões. Apontou o desempenho fiscal do município, que foi satisfatório, porém houve a existência de economia orçamentária, resultado orçamentário superavitário e suficiência financeira para saldar os compromissos de curto prazo. Ademais, ressaltou o cumprimento dos limites constitucionais e legais relacionados à saúde, educação e repasses ao Poder Legislativo. No tocante à Previdência, expôs que o ente se encontra regular, com certificado de regularidade previdenciária
e inexistem contribuições previdenciárias com pendências. Enfim, por meio do relatório técnico preliminar, elencou 4 irregularidades, com 6 subitens, sendo uma gravíssima e 3 graves. Após a análise da defesa, concluiu pelo saneamento de todas as irregularidades. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das referidas contas, com expedição de recomendação. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Conforme foi narrado no relatório, não permaneceu nenhuma irregularidade nestas contas. Faço uma observação apenas quanto à despesa com o pessoal do Poder Executivo, que correspondeu a 51,73%. Verifiquei que, embora o gestor não tenha ultrapassado o limite percentual máximo permitido, o índice apurado está acima do limite prudencial. O índice apurado, portanto, apesar de tal fato não retratar uma irregularidade, entendo pertinente a expedição de recomendação a fim de que o gestor se atente às vedações legais impostas pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, para essa situação. Pelo exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, sob a gestão do senhor Érico Estevam Gonçalves, com as recomendações descritas no voto integral. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam com o relator, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41242/2021. Relatoria do conselheiro Domingos Neto, parecer prévio 93/2022, Prefeitura de Guarantã do Norte. Contas de governo 2021, parecer prévio favorável à aprovação. Recomendação ao chefe do Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo medidas corretivas. Publique-se. Processo número 11 da pauta, com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Sérgio Ricardo. Mais uma cidade da floresta. Exatamente, mais uma cidade das 81 que estão dentro da floresta amazônica. Aqui tratamos das contas anuais de governo da Prefeitura de Cotriguaçu, uma cidade que começou, conselheiro Walter Albano, assim como Sinop. Às vezes eu pergunto, o que quer dizer Sinop? Cidade de Sinop, né? Ela significa o seguinte: Sindicato Imobiliário do Norte do Paraná. É a sigla do sindicato. Então, e cuja empresa veio colonizar. Veio colonizar aqui. Cotriguaçu também. Cotriguaçu é uma cooperativa lá da região de Cascavel, no Paraná, de onde eu vim. Cotriguaçu. E aí eles vieram também nessa leva, nessa jornada, e lá em Cotriguaçu, e aí colocaram o nome, né, Cotriguaçu. Então, são detalhes interessantes, né, porque é um Mato Grosso se desenvolvendo com a mão do imigrante, né, com a mão que vem de todos os lados do Brasil. Aqui, então, tratamos das contas de governo da Prefeitura de Cotriguaçu, exercício de 2021, gestão do senhor Olírio Oliveira dos Santos. As receitas efetivamente arrecadadas pelo município, excluídas as intraorçamentárias, totalizaram 58,38 milhões. Desse total, 6,96% se referem às receitas tributárias próprias, e 87,3% correspondem às transferências correntes. Comparando a receita estimada com a receita arrecadada, verificou-se um excesso de arrecadação de 8,76 milhões.
As despesas realizadas pelo município totalizaram 49,82 milhões. Desse total, 44,85% correspondem às despesas com pessoal e encargos sociais. Na comparação das despesas realizadas com as despesas autorizadas, constatou-se a economia orçamentária de 5,78 milhões. Na execução orçamentária, houve um superávit no valor aproximado de 9,45 milhões. No resultado financeiro do Poder Executivo, verificou-se um superávit no valor aproximado de 17 milhões, evidenciando a existência de suficiência financeira de obrigações de curto prazo. Em relação aos limites e percentuais constitucionais e também legais, restou apurado que, na manutenção e desenvolvimento do ensino, foram aplicados 22,22% da receita base. Nas ações e serviços públicos de saúde, houve a aplicação de 22,70% da receita base. Na remuneração dos profissionais da educação básica, aplicou-se 60,46% da receita base. Os gastos com pessoal do Poder Executivo e do município correspondem, respectivamente, a 47,21% e 48,93% da receita corrente líquida. Os repasses ao Poder Legislativo foram equivalentes a 7,10%. No relatório técnico preliminar, a Secretaria de Controle Externo apontou 8 irregularidades de natureza grave, subdivididas em 11 subitens, classificados como a B99, que se refere à não aplicação do percentual mínimo do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. CB02, relacionada à inconsistência de registros contábeis. DA05 e DA07, referente ao não recolhimento de contribuições previdenciárias. FB02, com 3 subitens, que dizem respeito à abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa. FB03, com 2 subitens referentes à abertura de créditos adicionais sem recursos suficientes. MB02, que trata do atraso no envio da prestação de contas ao TCE, e MB03, relacionada à divergência de informações entre as prestadas nas contas e as alimentadas no sistema PLIC. Citado, o gestor apresentou sua defesa, que foi analisada, e a SESEX concluiu pela manutenção das irregularidades CB02, FB03 e MB02 e pelo saneamento das demais. O MP de Contas acompanhou o entendimento técnico e opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas com recomendações ao Poder Legislativo. O gestor teve oportunidade de apresentar as suas alegações finais, mas não as apresentou. Por esse motivo, foi dispensada a remessa dos autos ao MP de Contas para nova manifestação. Essa é a síntese do relatório. Presidente Walter Albano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, conselheiro Sérgio Ricardo. Bem, analisando aqui o balanço geral e anual da Prefeitura de Cotriguaçu, verifica o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais e também legais relativos aos investimentos na saúde, assim como em relação às despesas com pessoal. Os repasses ao Poder Legislativo foram superiores aos limites definidos na Constituição Federal, porém, conforme esclarecido pela SESEX, tal limite foi ultrapassado para garantir o repasse do valor fixado na Lei Orçamentária Anual. Por esse motivo, não foi caracterizada a irregularidade. Ressalvo que, em relação à educação, os percentuais foram cumpridos parcialmente, já que não foi aplicado o mínimo exigido em lei na manutenção e desenvolvimento do ensino. Contudo, não foi realizado o apontamento diante do teor da Emenda Constitucional 119 de 2022. Passando ao exame das irregularidades, em concordância com os entendimentos técnico e ministerial, voto pelo afastamento dos achados AB99, DA05, DA07, FB02 e MB03. Por outro lado,
mantenho a regularidade CB02, uma vez que o valor atualizado das despesas constantes no balanço orçamentário encaminhado pelo gestor, em sua prestação de contas, está divergente ao informado pelo aplique. Ademais, mantenho a irregularidade FB03 e seus respectivos subitens, pois verifiquei que, de fato, não havia saldo suficiente para abertura de créditos adicionais por conta de excesso de arrecadação e do superávit financeiro. Por fim, com relação à irregularidade MB02, entendo por mantê-la em razão de que ficou configurado o atraso no envio das contas anuais de governo de 2021 ao TCE-MT. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Cotriguaçu, relativas ao exercício de 2021, sob a gestão do senhor Olírio Oliveira dos Santos. É a síntese do voto, presidente. Os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.216/2021, relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Parecer prévio 94/2022, Prefeitura de Cotriguaçu, contas anuais de governo de 2021, parecer prévio favorável à aprovação, irregularidade parcialmente afastadas. Recomendação ao chefe do Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas. Publique-se. Com a palavra, o senhor conselheiro Guilherme Maluf para relatar o processo 12 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Querência, referentes ao exercício 2021, sob a responsabilidade do senhor Fernando Gorgen. Com base na apresentação de contas apresentadas, foi confeccionado o relatório preliminar sobre as ações do governo, cuja análise resultou no apontamento de 3 achados de auditoria classificados em irregularidade de natureza grave. O gestor foi citado e apresentou sua defesa. Após a análise das justificativas e documentos, a 4ª SESEX manifestou-se pelo saneamento de uma irregularidade e manifestação das irregularidades, que diz respeito à abertura de créditos adicionais e ao texto da LOA. O Ministério Público de Contas opinou em sintonia com a unidade técnica pela permanência de 2 irregularidades e emissão do parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo com recomendações. Na forma regimental, foi oportunizado ao gestor a apresentação das alegações finais, que, após juntadas, foram encaminhadas ao MPC, o qual ratificou o seu posicionamento. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, o conselheiro Guilherme Maluf. Destaco que o agente político cumpriu os percentuais constitucionais na área da saúde e na valorização dos profissionais do magistério da educação básica. No tocante à manutenção do ensino, o percentual aplicado não atingiu o mínimo legal. Todavia, esse fato não foi apontado como irregularidade e não pode ser valorado negativamente em virtude da anistia concedida pela Emenda Constitucional 119. As despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites da LRF. A relação entre despesas e receita concorrente observou o limite máximo de 95% do artigo 167 da Constituição. Os repasses do Poder Legislativo atenderam o limite do artigo 29 da Constituição e os valores estabelecidos na LOA, bem como ocorreram até o dia 20 de cada mês. Os limites de endividamento público impostos nas resoluções número 40 e 43 do Senado foram respeitados. Voltando-se para a execução orçamentária, constatou-se um resultado superavitário de arrecadação de R$ 6.814.238. Quanto à situação financeira, os quocientes apresentados pelo município revelam a existência de superávit de R$ 48.388.326 e disponibilidade para o pagamento das obrigações de curto prazo. Em relação às regularidades remanescentes, igualmente ao MPC, compreendi que elas não possuem o condão de macular a conta, sendo suficiente a realização de recomendação para o aprimoramento da gestão pública. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Querência, sob a responsabilidade do senhor Fernando Gorgen, com as ressalvas e recomendações descritas no voto integral. É como voto, senhor presidente.
Senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41.207.4/2021, relatoria do conselheiro Guilherme Maluf. Parecer prévio 95/2022, Prefeitura de Querência, contas anuais de governo 2021, parecer prévio favorável à aprovação, com recomendação, com ressalvas, recomendação ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo medidas corretivas. Convido os colegas para um intervalo de 15 minutos e voltamos para relatar o restante da pauta. Declaro reaberta a sessão para a continuidade da pauta, o processo 13, sob minha relatoria. E trata das contas anuais de governo do município Glória do Oeste, 2021, gestão da senhora Geisa Maria Bonfim Borgato, onde as receitas arrecadadas totalizaram 23 milhões de reais, 5% desse valor foi destinado, era de receitas tributárias próprias e 83,7% transferências correntes. Quando se compara a receita estimada com a arrecadada, verifica-se um excesso de arrecadação de 15%, as despesas realizadas 18 milhões, 10% dos 18 foi destinado a investimento, e 39 despesas com pessoal e encargos. Um bom indicador. Na comparação das despesas realizadas com as autorizadas, constata-se uma economia orçamentária de 15%, verifica-se um superávit orçamentário de 3,7 milhões de reais e um superávit financeiro de 4,95 milhões. O saldo da dívida ativa apresentou redução, em comparação a 2020, 6%, e a recuperação de créditos foi de 3,39, bem inferior à média estadual de 13. Em relação aos limites percentuais condicionais e legais, apurou-se que foi aplicado manutenção e desenvolvimento do ensino 24,57%, nas ações de serviço público de saúde 20,55%, na remuneração dos profissionais da educação básica 62,3%, todos em relação às suas respectivas bases de cálculo. Os gastos pessoal do Executivo foi de 39,68% e do município 42,45% da receita corrente líquida. E os repasses ao Legislativo foi equivalente a 5,99%. No relatório preliminar foram apontadas 10 irregularidades relativas a atraso do repasse do 10º ao Legislativo, a aplicação de 62,3% da receita do Fundeb na valorização dos profissionais da educação básica, demonstrativos contábeis em desacordo com a norma de contabilidade, falhas de publicidade e transparência da lei LDO, aberturas indevidas de créditos adicionais e não envio de informações requisitadas pela SESEX. Também, atraso na prestação de contas de governo. Citada, a gestora apresentou defesa, que, analisada pela SESEX, ela manifestou pelo afastamento da irregularidade 2 e manutenção das demais. Em alegações finais, a gestora reforçou os argumentos já apresentados e o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com determinações legais e recomendações ao chefe do Executivo. Esse é o relatório que coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os limites e percentuais cumpridos já citados, e quanto à não aplicação do percentual mínimo de investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino, anoto o dispositivo da emenda constitucional 119, que tal fato não foi apontado como irregularidade. Com relação às irregularidades apontadas nas contas, mantenho a número 1, desclassificando-a, porém, de gravíssima para grave, em razão de que em 2021 houve um único episódio de atraso do repasse do 10º, e mesmo assim de apenas um dia. Quanto às irregularidades 2, 3 e 4, entendo ser justo sanar as mesmas, atenuando, especialmente em relação à irregularidade 2, que, a partir da análise dos documentos e argumentos da defesa, restou apurado o alcance do percentual mínimo exigido na aplicação do recurso Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. Mantenho as demais, ponderando
que elas não que elas são atenuantes em relação ao exame da totalidade das contas. Diante do exposto, acolho a opinião do Ministério Público de Contas e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de Glória do Oeste, com determinações e recomendação. É a síntese do voto que os senhores conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 41277 de 2021, de minha relatoria, parecer prévio 96 de 2022, Prefeitura de Glória do Oeste, contas anuais de governo 2021, parecer prévio favorável à aprovação, recomendação do Poder Legislativo, que determina ao Executivo medidas corretivas. Registre-se. Publique-se e registre. Processo 14 da pauta, com a palavra o senhor excelência conselheiro Domingos Neto. Senhor presidente, trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Matupá, referentes ao exercício de 2021, sob a responsabilidade dos senhores Fernando Zafonato, período 1/1 de 2021 a 20/5 de 2021, Marcos Ponte, período de 21/5 de 2021 a 19/8 de 2021, e Bruno Santos Mena, período de 20/8 de 2021 e 31/12 de 2021. A alternância de gestores no exercício de 2021 se deve ao fato de ter ocorrido eleições suplementares, pois o candidato eleito em 2020 foi cassado pela Justiça Eleitoral. Durante o intervalo, o presidente da Câmara de Matupá assumiu o cargo de prefeito interinamente. A primeira Secretaria de Controle Externo narrou que as receitas arrecadadas pelo município totalizaram 105,20 milhões. Já as despesas realizadas corresponderam a um montante de 77,30 milhões. Apontou que o desempenho fiscal do município foi satisfatório, pois houve a existência de economia orçamentária, resultado superavitário e suficiência financeira para saldar os compromissos de curto prazo. Ademais, ressaltou o cumprimento dos limites constitucionais e legais relacionados à saúde, remuneração do magistério e despesa com pessoal. No tocante à Previdência, expôs que o ente se encontra regular com o certificado de regularidade previdenciária e que existem contribuições previdenciárias com pendências. Enfim, por meio do relatório preliminar, elencou 3 irregularidades. Após a análise das defesas, concluiu pela permanência de uma irregularidade de natureza gravíssima e o responsável apresentou alegações finais. O Ministério Público, em seu último pronunciamento, ratificou o parecer anteriormente exarado pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das referidas contas, com expedição de recomendações. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Em relação à única irregularidade que permaneceu nos autos, que retrata repasse de 12º ao Poder Legislativo em data posterior ao que determina a Constituição Federal, neste caso concreto, igualmente ao Ministério Público de Contas, entendo que a sua natureza gravíssima deve ser afastada, pois o atraso ocorreu apenas no mês de fevereiro e foi de apenas 4 dias, presidente. Sendo assim, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Matupá, sob as gestões dos senhores Fernando Zafonato, Marcos Ponte e Bruno Santos Mena, com a ressalva e recomendação contidas no voto integral. É a síntese do voto, senhor presidente. Os senhores conselheiros que votam com o relator permanecem em silêncio. Aprovado por unanimidade. O processo 41.193 de 2021, relatoria do conselheiro Domingos Neto, parecer prévio 97 de 2022, Prefeitura de Matupá,
Contas anuais de governo 2021, parecer prévio favorável à aprovação com ressalva. Recomendação ao Poder Legislativo para que recomende também ao chefe do Poder Executivo medidas corretivas. Publique-se. O processo 15 da pauta e o 16 são duas representações sob minha relatoria, que na forma regimental tiveram que ser pautadas aqui no plenário presencial. A primeira delas é o processo de representação de natureza externa, formulada pela empresa Água Prata Construção Civil Limitada, em desfavor da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, gestão do senhor Lizu Koberstein, em razão de supostas irregularidades referentes à contratação de empresas para execução de serviços de manutenção de rede de energia em logradouros e edifícios públicos do município. A representante sustenta que ocorreu o irregular cancelamento do lote 1 do pregão presencial 8/2015, no qual sagrou-se vencedora sob a justificativa de incapacidade técnica da empresa para execução do objeto. Alega ainda não ter sido convidada para participar do convite 9/2015, que foi posteriormente cancelado. Tinham dois relatórios, vou retomar com o relatório adequado. Trata de representação também, né, claro, formulada pela mesma empresa, o mesmo município, o mesmo prefeito, em razão de suposta irregularidade de contratação de empresas para execução de serviços de manutenção de rede do município. No relatório técnico preliminar, a SESEC Job Serviço de Engenharia apontou 16 irregularidades de natureza grave, devidamente citados os responsáveis apresentaram defesa. No relatório técnico de defesa, a SESEC manifestou-se pelo saneamento de duas irregularidades, manutenção das demais, sugerindo determinação de restituição de valores e multa. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer do procurador doutor William, opinou pela parcial procedência da representação, aplicação de multa e determinação de restituição erária. Durante a sessão extraordinária de 28 de abril de 2022, o ilustre procurador-geral, doutor Alisson Alencar, alterou o parecer do Ministério Público e opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao senhor prefeito, Lizu, ao senhor Wagner Lara de Siqueira, Jair Kleisner, senhora Marli da Silva Matoso e a empresa elétrica e refrigeração Centro-Oeste, em razão do decurso de prazo superior a 5 anos após a data da efetiva citação sem julgamento do processo, bem como o prosseguimento da representação em relação aos outros responsáveis, mantendo inalterados os termos do parecer 4580/2019 e a síntese do relatório que eu coloco em discussão. Encerrada a discussão. Ao analisar os autos, observei o decurso de mais de 5 anos após a data da efetiva citação, relativo às pessoas físicas e jurídicas aqui citadas pelo Procurador-Geral, conforme conta do voto integral. Quanto à irregularidade de superfaturamento atribuída à empresa Cibele França da Silva ME, verifiquei que não há nos autos elementos que comprove que a contratação foi realizada com valor superior aos preços de mercado, tampouco o recebimento de valor além do pactuado para execução do objeto ou qualquer das situações irregulares previstas na Lei de Licitações. Desse modo, afasta a irregularidade de superfaturamento atribuída à referida empresa. Diante do exposto, deixo de acolher o parecer do Procurador de Contas e acolho parcialmente o parecer oral proferido pelo Procurador-Geral, e voto no sentido de conhecer a representação da natureza externa, declarar a prescrição da pretensão punitiva aos responsáveis anteriormente citados e julgar esta representação improcedente em relação à empresa Cibele França da Silva ME. É a síntese do voto, que os senhores conselheiros que votam de acordo permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. O processo 27545, 2015, de minha relatoria,
Acordo 36422, Prefeitura de Chapada dos Guimarães, apresentação na natureza externa, supostas irregularidades dos pregões presenciais 8/2015 e 32/15, conhecimento, prescrição da pretensão punitiva, extinção do processo com resolução de mérito, representação julgada improcedente em relação a uma das partes, publique-se. Em sequência, o processo 16 da pauta, aguardo aqui. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo senhor Joel Ferreira, ex-prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Sebastião Amaral Pereira, ex-secretário de Obras, e Rodrigo Zacarias Aleixo, fiscal do contrato, contra o Acordo 33/2019, que julgou parcialmente procedente a representação na defesa interna e condenou os responsáveis à restituição ao erário, bem como aplicou multa por irregularidades na construção e reforma de pontes de madeira e bueiros naquele município. Os recorrentes alegaram ofensa à ampla defesa e ao contraditório pelo fato de o termo de inspeção das obras não ter sido juntado aos autos. Além disso, requereram a reforma das imposições de restituição ao erário a eles atribuídas, além da revisão das multas aplicadas. Ao analisar os recursos, a equipe técnica entendeu pelo afastamento da determinação de restituição ao erário e manutenção das multas aplicadas. O Ministério Público de Contas opinou pela reforma do acordo com afastamento da determinação de restituição ao erário e manutenção dos demais itens. É a síntese do relatório que coloco em discussão. Encerrada a discussão. Rejeita a prejudicial de mérito alegada pelo recorrente, pois a ausência de termo de inspeção nos autos não prejudicou o exercício da ampla defesa do contraditório, uma vez que as supostas irregularidades foram apontadas e mantidas com base em fotos e demais documentos relativos às obras vistoriadas pela equipe técnica. No mérito, verifique que a imputação de dano ao erário não levou em conta o desgaste natural das obras, uma vez que a inspeção realizada pela SESEX ocorreu depois de passado um ano da conclusão dos serviços realizados, inexistindo elementos de prova suficientes para demonstrar o suposto dano ao erário. Além disso, restou demonstrado que as obras de pontes e bueiros em propriedades particulares possuíam autorização legislativa e se destinaram ao atendimento da comunidade rural local com transporte escolar e escoamento da produção agrícola. Quanto ao superfaturamento, entendo que os recorrentes não trouxeram aos autos elementos capazes de desconstituir a irregularidade e que as obras e serviços foram realizadas e os valores pagos a custos superiores aos praticados no mercado. Por outro lado, afasto a responsabilidade do senhor Joel Ferreira na ocorrência desse fato, uma vez que não houve comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso. Apesar da manutenção da irregularidade, entendo por afastar a responsabilidade do ex-prefeito, uma vez que, nesse caso, não é razoável exigir do gestor que ele atinja nível de detalhamento individualizado dos custos de cada um dos itens componentes da obra. Assim, conforme fundamentação constante na íntegra do voto, acolho parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos. É a síntese do voto. Os senhores conselheiros que votam da mesma forma permanecem em silêncio. Aprovado por unanimidade. É o processo 12.501/16 de minha relatoria. Acordo 365/22, Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia, representação da natureza interna, recursos ordinários interpostos em face do Acordo 33 de 2019, provimento parcial dos recursos para suprimir as determinações do item 3, A, B e D e reformar parcialmente o item 3C para afastar a responsabilidade. Publique-se. Encerrada a pauta de julgamento, em explicações pessoais e assuntos de ordem geral, consulto o senhor Procurador de Contas, se deseja se manifestar. Consulto os senhores conselheiros. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Valditez. Me permite aqui fazer um registro. Nessa sexta-feira eu completarei, se Deus quiser, um ano de retorno às atividades. Apresentar um breve balanço e, a princípio, parabenizar todo o gabinete na pessoa do Dr. Agostinho Moro, todos os nossos assessores pelo empenho, e também a SESEX, que conosco tem trabalhado e elaborado esses nossos processos.
Mas informar que no retorno nós pegamos um estoque de 496 processos, nós temos de entradas 4.889 processos e saídas de 5.263 processos. Estoque hoje de 122 processos contra 496 quando assumimos novamente o nosso gabinete, uma redução de 75,4%. Então, parabenizar toda a nossa equipe pelo empenho, pelo esforço, que, graças a Deus, está indo muito bem. A gente, aos poucos, vem, digamos, diminuindo esse processo, que o nosso propósito é estarmos sempre mais próximos dos fatos que constam nos processos. E também ontem foi dado início, na Escola de Contas, ao curso de capacitação das regras, ou das novas regras da Previdência, para o público interno, auditores e técnicos lotados nas secretarias. A princípio, uma turma com 49 inscritos, e já em andamento, inscrição para a segunda turma. É um curso de 12 horas aula, 4 horas aula por dia, e a outra turma para os dias 26 e 28 de setembro, também já com as inscrições abertas. E hoje, também com informações da escola, nosso homenageado que dá o nome ao nosso auditório, Silva Freire, completaria hoje, ou hoje estaria de aniversário. Nasceu em 20 de setembro de 1928, em Porto de Fora, Mimoso. Veja bem, Mimoso, o lugarejo que nos deu Marechal Rondão, né? E também Silva Freire. E a escola também tem suas homenagens. E nos próximos dias nós teremos uma atividade cultural, também autorizada pelo presidente, sobre a comemoração e a homenagem que o próprio Tribunal de Contas presta a essa pessoa que é ilustre, que em Cuiabá tem uma biografia interessante, muita atuação na área política, na área cultural e também na área jurídica, e também como professor da UFMT. Então, os nossos parabéns aos familiares por esse aniversário, e dizer que acho que valeu a pena nós termos feito essa homenagem ao nosso Tribunal de Contas em determinar ambientes desse tribunal com a sua, ou em relação à sua pessoa, ao seu nome. Parabéns, então, à família Silva Freire. Senhor presidente. Conselheiro Guilherme Maluf, com a palavra. Senhor presidente, eu faço uso da palavra para exaltar aí o trabalho que o conselheiro Valdir vem fazendo à frente da Escola de Contas. Ele ainda não nos apresentou um balanço, mas eu tenho certeza que, sob a administração do conselheiro Valdir, a escola tomou uma propulsão incrível, fazendo parcerias com diversas escolas, outras escolas. Amanhã, ele, por uma sugestão nossa do Comitê de Saúde, começa um curso de capacitação, senhor presidente, sobre as OSS atuarem no nosso Estado, o que já é uma realidade, só que ainda há divergências. Então, a Escola de Contas está trazendo aí um grupo de profissionais, doutor Alisson, que vai aí, talvez ao final da capacitação, instituir um pequeno manual de como trabalhar exatamente com as organizações sociais, no sentido de capacitar o nosso público interno, com certeza, até para que a gente possa desenvolver as nossas atividades posteriormente. Então, como o Sérgio Ricardo já disse que a saúde e o meio ambiente são tônicas importantes, mas, para isso, volto a dizer, o conselheiro Valdir está dando um passo importante, capacitando aí o nosso público interno, para que depois nós possamos aí levar essa capacitação aos municípios. Então, um grande trabalho, e também nos convocou para, junto com a Escola da Magistratura, aí, desenvolver um trabalho sobre prevenção de drogas. Temos uma reunião já marcada para quinta-feira, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, a Escola de Contas, o desembargador Marcos Machado, enfim, tenho certeza
que o conselheiro Valdir aí está liderando um grande trabalho aí que vai se iniciar também nessa área que tanto preocupa a sociedade mato-grossense. Deixa eu aproveitar, presidente, bem rapidinho. Primeiramente, parabenizar o conselheiro Valdir, que não é de se estranhar, porque é um homem muito trabalhador, esse resultado nos processos. Agora, para mim é normal ver um resultado desse, de uma pessoa como o senhor. O que eu quero descobrir é como que o senhor recebeu 400 processos na sua carga, de onde vieram, quase 500 processos parados, a sociedade clamando, a sociedade precisando de decisões, e os processos parados. Então, definitivamente, fica acordado aqui, sem dúvida nenhuma, esse tribunal não andou enquanto os conselheiros estavam afastados. Fica patente aí, está escrito, não é conversa, não é suposição, não é ilação. Está aí. É impressionante, é um desrespeito com a sociedade mato-grossense, e não é só na sua carga. A minha tinha quantos? Também. A média era 400, viu, conselheiro Walter? A média era de 400 a 500, com todo mundo. Então, fica aqui os meus parabéns, e é o tribunal que ganha, é a sociedade que ganha com o empenho de um conselheiro que apenas, conselheiro Walter, faz o seu papel, faz nada mais que a obrigação, mas quem não faz a obrigação causa esses volumes, né, do julgamento lento, inexistente, né, em prejuízo da sociedade. Então, conselheiro Sérgio, conselheiro Walter, só se alguém tiver alguma dúvida sobre essas cargas de processo, se são existentes ou não, em breve o presidente Novelli estará lançando, junto com a ouvidoria do nosso tribunal, um projeto chamado Calculadora. Isso vai dar uma transparência destas cargas e da situação destes processos sobre responsabilidades de quem estão com os processos. Então, o conselheiro Novelli vai tornar isso público, isso vai dar uma transparência incrível, e se alguém tiver alguma dúvida de que realmente essas cargas existiram, vai deixar de existir essa dúvida, conselheiro. Perfeitamente. E só para finalizar, só um instantinho. Conselheiro Valdir, com relação à escola de contas, um espetáculo. O conselheiro Valdir ele fica instigando o conselheiro a propor, sugerir, né? Então, diante desse incentivo do conselheiro Valdir na escola, eu já quero lhe adiantar que o Comitê Ambiental já tem pelo menos 8 cursos de qualificação que a gente vai solicitar a Vossa Excelência para, dentro da sua possibilidade, da possibilidade da escola, a gente consiga implementar já na área ambiental, conselheiro Walter. Já temos 8 qualificações que o comitê e os técnicos têm necessidade. Era isso. Presidente, me permite? Não, pois não, conselheiro. Obrigado. Bom, primeiro agradecer as palavras dos conselheiros Guilherme e Sérgio, que eu não esperava isso, porque, sem modéstia, eu acho que trabalhar, nós estamos aqui para isso, né? Nós temos que nos debruçar mesmo em cima das nossas funções e dar o retorno para a sociedade, a resposta, até porque a sociedade nos paga para isso. E dizer que a questão da escola, não é só Valdir Teis, mas toda a equipe da escola, mas principalmente foi a determinação e o apoio do presidente. Ele disse, Valdir, eu quero ver a escola voltada para a capacitação dos municípios, analisar o que nós temos que capacitar do nosso público interno e, lógico, sempre posicionando dos projetos que a gente tem de capacitação, até por uma questão de orçamento, mas até agora tem sempre disponibilizado o orçamento sempre necessário e dizer que a gente discute com quem se propõe a prestar o serviço aqui, a discutir valores, conselheiro Walter, espremendo ao máximo, porque a gente sabe que o recurso ele é finito e ele é muito, ele é essencial, e quando se olha a capacitação de um modo geral, normalmente são atividades que custam muito caro, mas com a orientação do conselheiro Novelli, da sua equipe, e mais o que a gente fica brigando nos preços, estamos conseguindo assim diminuir bastante os valores que são factíveis para o nosso orçamento.
dizer que esse sucesso, um sucesso não, mas seria a nossa resposta mesmo pela confiança que o presidente nos depositou e pela equipe que nós temos, que também comprometida com a atividade da escola. Acho que nós temos que fazer isso. Acho que se todos se abraçarem, ou o tombo é muito grande, ou a vitória é muito maior. Então, nós temos que nos abraçar mesmo e tocar isso, porque é a nossa missão, é fazer o melhor que nós pudermos de nós mesmos. Perfeito. Eu aproveito os números trazidos aqui pelo conselheiro Valdir Teis e os importantes comentários dos conselheiros Sérgio Ricardo e Guilherme Maluf, para, em nome do conselheiro José Carlos Novelli, nosso presidente, exaltar o vosso desempenho, tanto na escola quanto na relatoria, e apenas vou deixar uma pergunta, dizendo que eu sempre tive uma relação de muita proximidade e de amor fraterno com a matemática. E a matemática fala mais alto, basta colocar os números. E aí lá na cidade mais importante do mundo, que é Bom Jardim de Goiás, onde eu nasci, lá as pessoas antigas, muito sábias, elas diziam assim: quem cuida da vida dos outros não tem tempo de trabalhar. Olha, não é exatamente o que ocorreu aqui? Exatamente isso. Eu vou a Bom Jardim só para visitar aquelas pessoas e dizer, são cientistas do mundo. Verdade, é isso mesmo, estou falando sério. Então, conselheiro Valdir, mas vou fazer a pergunta que fiz para o conselheiro Sérgio um dia que eu estava aqui também, substituindo o ilustre presidente. O senhor não escravizou ninguém lá, está todo mundo trabalhando dentro do tempo normal. Se convocar para sábado e domingo, todos virão, com certeza. Mas sem escravatura, né? Sem escravatura. Muito bem. Então, elogiando a todos e agradecendo pela gentileza, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.